peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Nós começaremos a expor, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 5, primeiramente. Mas peço que você, querido irmão, mantenha a sua Bíblia aberta para continuarmos a estudar, a pregar, a olhar o texto como um todo o capítulo. Você que encontrou, fique de pé. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Faremos essa primeira leitura. Depois disto, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Porque devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: o Senhor dos Hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com uma praga ou pela espada, com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, porque distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra, e vocês o estão impedindo de trabalhar. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor intervém na história. O Senhor vem até o pecador. É o Senhor quem se dispõe primeiramente a nos buscar, a resgatar o teu povo. É o Senhor que se dispõe a libertar aquele que é escravo, com um propósito específico de adorar o teu nome. Pai, que nesta manhã, neste domingo, nesta semana, nós tenhamos esta ideia central para a nossa vida. Em tudo que nós viemos fazer, seja para o louvor e glória do teu nome. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, a explicar e também a praticar ao sairmos daqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pode sentar-se, queridos. Cuidado com as distrações. Esse é o tema do sermão, esse é o título do sermão de hoje. Cuidado com as distrações. Então, gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta. Quanto tempo, ou a média de tempo, você fica navegando nas redes sociais, assistindo TV, buscando distrações ou ocupações para o seu dia? Qual é a sua agenda para a semana? Qual é a sua programação para o mês, para o semestre, para o ano? Quanto tempo você gasta rolando telas nos computadores, nos celulares, nos tablets e tantos mais outros aparelhos que nós temos? A média do brasileiro, de acordo com um estudo recentemente, que ficam navegando, os brasileiros ficam navegando cerca de 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. Isso é um bom tempo, é um período considerável. E se pegarmos todo o uso da internet, de um modo geral, a média sobe muito mais, cerca de 9 horas e 13 minutos no total. Nós ficamos apenas atrás da África do Sul, a nível global, no uso da internet. Não vemos problemas em utilizarmos as redes sociais, a internet. Não é esse o caso, não é esse o ponto aqui. Alguns usam, inclusive, como ferramenta de trabalho. É bem-vindo. A tecnologia está aqui para nos servir, para usarmos a tecnologia. Bem, mas o alerta aqui é quanto aos perigos, os riscos,
para a nossa saúde física, mental e emocional, e também, principalmente, para o que aponta, nos leva ao distanciamento da presença de Deus. Se eu estou gastando tanto tempo, se eu estou investindo tanto tempo nessas coisas, é sinal de que eu estou deixando de estar na presença de Deus nesses momentos. Jesus nos ensina no texto de João, capítulo 4, versículo 22, ou 23 também, é que a adoração é algo que tem que ser entregue em espírito e em verdade. Essa adoração é de um coração sincero, de uma pessoa que busca a Deus. É de alguém que se dedica tempo na oração, nas práticas cristãs, na meditação da palavra, na anotação, no estudo da Bíblia e na busca constante de Deus. Mas a adoração verdadeira também parte de nós, mas parte principalmente do próprio Espírito Santo. É uma ação do Espírito que nos leva nessa direção. Então isso demonstra que é uma caminhada, é um desenvolvimento no relacionamento com Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele se apresenta para mim, mais Ele vai me orientando, mais Ele vai me preenchendo, mais a presença dEle vai completando a minha vida. Então, é uma ação conjunta, a busca pela presença de Deus, do cristão, daquele que tem o Espírito Santo e o preenchimento do Espírito sobre as nossas vidas. Mas vejam, como lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3 também, Paulo vai dizer que a nossa verdadeira identidade está escondida em Cristo. É aí que nós devemos recorrer, é para aí que nós devemos correr, é para aí que nós devemos nos identificar como seres humanos, como adoradores a Deus. Mas como nós fazemos isso gastando tanto tempo em outras coisas, em distrações, ocupando o nosso tempo com outras agendas, enchendo as nossas agendas, sobrecarregando as nossas agendas com coisas que nos distraem, nos distanciam da presença de Deus. Bem, nós vamos conversar um pouco sobre essas coisas nesta manhã. E a proposição para o texto, para todo o capítulo 5 do livro de Êxodo, é a seguinte: o inimigo usa distrações e sobrecargas para desviar o povo da adoração ao Senhor. É uma estratégia do inimigo de nos fornecer tanta distração, tantas sobrecargas, tantas atribuições, tantas atividades para desviar o foco principal do nosso Deus, da adoração ao nosso Deus. Sobre isso, veremos 3 verdades retiradas do texto desta manhã. Primeira verdade é que as distrações desviam a nossa atenção da adoração. Vejam, depois de Moisés e Arão terem falado com o povo de Israel, e este mesmo povo ter sido convencido pelo próprio Deus, que Arão e Moisés eram sim enviados por Deus, esse povo se comove, se convence que Deus se preocupava com eles, e ainda que Deus viu o seu sofrimento, ouviu os seus clamores, então, ao agir de Deus, enviando Arão e Moisés, prestando atenção nessas coisas, chegando a essa conclusão, o povo de Israel, então, se prostraram e adoraram a Deus. É o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Antes dessa passagem aqui que nós lemos. Após esses acontecimentos, o envio de Arão e Moisés, a conversa com os líderes de Israel, com o povo de Israel, Moisés, então, é convencido também, junto com Arão, a seguir a missão que Deus entregou a eles, e eles tomam uma coragem, eles são tomados por uma coragem, e vão até a presença do faraó com uma mensagem clara e objetiva. É o que diz aí o texto.
A mensagem que Moisés e Arão chegam diante do faraó é: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. O desejo de Deus é que o seu povo seja livre para adorá-lo, para prestar culto ao Senhor. Não se tratava apenas de uma festa religiosa, como nós vemos aqui nas cidades do interior, e até mesmo aqui na cidade de Goiânia, algumas festas, algumas manifestações religiosas. Se tratava de um culto de louvor e adoração a Deus. Que privilégio! E há quanto tempo esse povo estava almejando, desejando esse momento? E há quanto tempo eles não tinham o privilégio de cultuar o Deus de Israel, o Deus desse povo? O faraó então faz a seguinte pergunta: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? No versículo 2, ele faz essa pergunta. Quem é o Senhor? Ele fala com certo desprezo, com um menosprezo, com uma arrogância até sobre Deus. O faraó era considerado um Deus vivo, uma divindade encarnada. Ele se sentia o soberano, ele era chamado pelos seus súditos de soberano. Então o faraó, ao ouvir o nome, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, Yahvé, ele não reconhece como alguém digno de respeito e obediência. A pergunta, quem é o Senhor, vindo do faraó, não é uma busca sincera pelo conhecimento de Deus, para saber quem é Deus, como fez Moisés no capítulo 3, versículo 13. Moisés ali está perguntando: quem é o Senhor? Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber quem é o Senhor, para que eu transmita aquilo que eu conheço do Senhor aos outros. O faraó não está fazendo isso. Ele está, na verdade, menosprezando. É como se ele dissesse: quem esse Deus pensa ser para me dar ordens? Ou em outras palavras, nunca ouvi falar sobre ele. Eu não devo nada a ele. Eu construí o Egito. Eu faço e aconteço. Eu sou o Senhor do Egito. Vejam, será que não temos pessoas à nossa volta com as mesmas atitudes do faraó? Aqueles que, ao ouvir da palavra de Deus, eles menosprezam a palavra de Deus. E ainda, com o seu poder de influência, influenciam pessoas a se distanciarem de Deus, com propostas que levam para longe da presença de Deus. Isso demonstra o coração endurecido, a dureza do coração do rei do Egito, o faraó. Ele não apenas rejeita a ordem de Deus, mas despreza a própria autoridade divina. Vejam, essa arrogância, no entanto, se tornará o ponto de partida para todas as pragas que virão, nas quais Deus mostrará quem Ele é. Lá em Êxodo capítulo 7, versículo 5, vai dizer o seguinte: os egípcios saberão quem eu sou. Quem é o Senhor? Deus vai se apresentar, Deus vai mostrar quem Ele é, não só os egípcios, mas também o próprio povo de Israel. Deus vai ensinar, vai se revelar cada vez mais, gradativamente, na caminhada, nas pragas, com mão forte e poderosa. Ele vai demonstrar quem é o Senhor. Moisés e Arão, então, insistem com o faraó, tentando de alguma forma apresentar, falar sobre esse Deus, dizendo: o Deus dos hebreus se encontrou conosco, é esse Deus Todo-Poderoso, que falou face a face comigo. Moisés tenta argumentar, apresentando a Deus para o faraó, dizendo: opa, você precisa conhecer esse Deus. Em meio ao panteão dos seus deuses, não há nenhum outro igual a Ele. Ele é o único soberano, Ele é o único poderoso, Ele é o único Senhor.
Moisés demonstra a graça na insistência ao falar com o faraó. Mas ao mesmo tempo ele alerta o faraó sobre a falta de obediência, dizendo: se você não obedecer, se nós não obedecermos, a ordem do Senhor virá de alguma forma o juízo, ou por praga ou por espada. Ao mesmo tempo que o servo de Deus apresenta a graça do Evangelho, ele não pode, não deve deixar de falar do juízo, da justiça de Deus, do dia em que o Senhor Jesus julgará os vivos e os mortos. Nós não podemos dizer que está tudo bem na vida daqueles que rejeitam a verdade do Evangelho. Nós não podemos fazer isso. Isso é mentira. Há uma verdade no Evangelho. A verdade é que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Mas todo aquele que não crê já está condenado. Essa é a verdade do Evangelho. Nós não podemos manipular essa verdade simplesmente porque gostamos das pessoas, simplesmente porque amamos os nossos familiares que ainda não têm Cristo. Isso é uma mentira, para eles e para nós. Nós devemos apontar a verdade, toda a verdade do Evangelho. O faraó fala com um tom de desprezo, menosprezo, desafiando a autoridade de Deus, revelando a sua soberba espiritual. Essa pergunta irônica e desrespeitosa que ele fez, dizendo: quem é o Senhor? Torna-se o fio condutor de todo o êxodo. Pois Deus responderá com poder, com mão forte, dizendo: eu sou o Senhor, o único Deus, não há outro. Então o texto nos diz aí que o rei do Egito respondeu a Moisés e Arão: por que distraem o povo de suas tarefas? No versículo 4. Mas o que de fato vemos aqui é que agora é o faraó que é o motivo, ou está dando motivos da distração do povo, tirando o foco da adoração a Deus. A distração em nossa vida pode ser entendida como tudo aquilo que desvia o foco do propósito principal de Deus. Nesse caso, a adoração. O faraó viu o chamado de Moisés e Arão para adorar a Deus como uma interferência, como uma interrupção nas tarefas e obrigações diárias dos israelitas. Na verdade, ele era o causador da distração do povo de Deus. Era o faraó que estava causando a distração, não Moisés, não Arão. Para ele, faraó, a buscar a Deus em sua forma, era uma forma de distração. Buscar a Deus era uma forma de distração do trabalho, que sustentava todo o sistema egípcio, toda a economia egípcia, em meio aos escravos. Ele não queria perder o poder, o controle, ele não queria perder a força de trabalho, afinal de contas, a economia tem que girar, os negócios têm que acontecer, o dinheiro tem que circular, precisamos dessa força de trabalho. O Egito, de alguma forma, pode ser usado como uma ilustração do sistema do mundo, que todos nós temos que lidar diariamente. E é assim que o mundo enxerga. O mundo quer nos manter ocupado cada vez mais. Cada vez mais. Quer nos dar atribuições, quer nos dar distrações, quer nos dar cada vez mais algo para que nós, de certa forma, vamos nos distanciando de Deus. O mundo pode ver as nossas reuniões, inclusive, como uma perda de tempo. Estar aqui no domingo de manhã é uma perca de tempo para o mundo. Estar no domingo à noite cantando louvores ao nosso Deus é uma perca de tempo. Talvez exista entre nós pessoas que pensam que as nossas reuniões nas igrejas é um simples encontro de amigos, de um clube,
de pessoas parecidas, de pessoas que falam o mesmo linguajar. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, a proposta da Bíblia, é que as reuniões ao domingo é para louvar, agradecer, engrandecer, adorar a Deus com a nossa própria vida, entregando tudo que somos, tudo que temos, a semana que passou, a semana que está começando, o mês que está iniciando, o mês que está correndo, as nossas contas, toda a nossa vida, mas nós precisamos vir ao domingo com o coração aberto para adorar, glorificar o nome do nosso Deus, agradecer o nosso Deus. Sim, há momentos que pedimos liberdade, como esse povo está pedindo. Pedimos bênção sobre a nossa casa, discernimento, pedimos. Mas o intuito principal, a razão principal das nossas reuniões aqui, meus irmãos, é adorar a Deus. Seja pregando, seja fazendo um café, seja na recepção, seja cantando, seja na sala com as crianças, louvor e adoração ao nome do nosso Deus, que é o único digno de louvor e adoração, é o único que nos resgatou da escravidão do pecado, é aquele que nos tirou daquela vida miserável que antes de Cristo entrar na nossa vida, nós vivíamos nos nossos deleitos e pecados, nos nossos próprios desejos. Ele nos resgatou com esse fim, com esse propósito de adorá-lo. Meus irmãos, como o faraó falou hoje, também ouvimos o tempo todo uma voz que chama de distração, uma voz do mundo que chama de distração, aquilo que na verdade é devoção a Deus. O mundo vai apresentar diversas distrações e atrações para que o povo de Deus se afaste da presença dele, do propósito de adorá-lo. Portanto, distração, segundo Êxodo capítulo 5, versículo 4, é qualquer obstáculo, atividade ou pressão que tenta impedir o povo de Deus de se voltar plenamente à adoração e obediência ao Senhor. Assim, distração é o afastamento do povo do verdadeiro propósito de servir e adorar a Deus, substituindo essa razão por ocupações que nos mantêm a mente e o coração preso às demandas do mundo. Portanto, cuidado com as distrações. Cuidado, fique atento com as distrações. Foque naquilo ou para aquilo que nós realmente fomos criados, para o louvor e glória do nosso Deus, adorar o nosso Deus. Esse é o fim principal. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus, adorar e glorificar e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Cuidado com as distrações. Segunda verdade que podemos ver no texto é que as sobrecargas representam um obstáculo à adoração. Leremos aqui do versículo 6 até o versículo 14, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e os supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó: vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem e encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes.
Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhes forneciam palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores, porque não completaram as cotas nem ontem nem hoje, perguntavam eles. Vejam, a Bíblia ensina que o trabalho é um presente de Deus. O trabalho é um presente de Deus. Ele veio antes mesmo da queda, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus coloca o homem no jardim e diz para que o homem cultive a terra, trabalhe, que o homem cuide do jardim para Deus. Como uma forma de glorificarmos, o trabalho é uma forma de glorificarmos o nome do nosso Criador. Jesus fez a seguinte expressão: meu Pai sempre trabalha, e eu também, afirmando que Deus nunca para de agir em favor da sua criação, em suprir os mantimentos para toda a sua criação. Jesus faz essa afirmação se igualando a Deus, dizendo que Ele e o Pai é um só, e tem o mesmo propósito, tem a mesma finalidade, tem o mesmo sentido, que junto com o Pai, Ele continuamente trabalha com a mesma finalidade de glorificar, de suprir as necessidades da criação. Em outro momento, o apóstolo Paulo declara o seguinte: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Paulo escreve essa instrução à igreja de Tessalônica porque os cristãos, alguns daquela igreja, haviam abandonado o trabalho, deixado de trabalhar e se tornado ociosos. E diz um ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Quando você não tem o que fazer, alguma coisa vai acontecer. E nem sempre é coisa boa. Vejam, Paulo está ensinando aquela igreja, porque esses que deixaram de trabalhar estavam sendo um peso para os que trabalhavam. Eles estavam sendo sustentados por outros. Isso é um pecado, a ociosidade é um pecado. Não ter o que fazer é pecado. Trabalhar demais também. Como que nós equilibramos essas duas coisas? Mas o trabalho é parte do propósito de Deus. Desde o Éden, Deus deu ao ser humano esse chamado para trabalhar. O trabalho é uma forma de repreender a ociosidade. Ele mostra que a ociosidade é contrária ao Evangelho. Ele também tem a finalidade que nós testemunhamos de Cristo através do nosso trabalho, através da dedicação, da forma que nós lidamos, da excelência que nós fazemos o nosso trabalho. É uma forma que testemunhamos de Cristo, mas o trabalho não é simplesmente para o meu prazer, para os meus fins somente, para os meus lucros. O trabalho também aponta para que nós supramos as necessidades dos nossos irmãos, das outras pessoas, com lucro, com de recursos, com o dinheiro que arrecadamos com o nosso trabalho. Nós temos possibilidade de ajudar outras pessoas. É o que Paulo aponta lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Por fim, o trabalho faz parte da vida e é uma forma de honrarmos a Deus com as nossas profissões. O que está em acordo, o ponto de vista aqui é o seguinte: precisamos separar o que a Bíblia fala sobre a importância do trabalho e o que nos leva à sobrecarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho é uma distração. A sobrecarga de trabalho é um perigo. O texto que lemos fala o seguinte: naquele mesmo dia, que dia? Que Moisés e Arão foram falar com o faraó deu a seguinte ordem para os capatazes egípcios e os supervisores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos, e que eles mesmos deveriam juntar
essas palhas. Antes, os próprios egípcios forneciam as palhas, facilitando a vida, a produção dos tijolos para o povo de Israel, para o povo hebreu. Existem alguns objetivos aqui da parte do faraó. Pelo menos 3 eu tirei aqui. Os objetivos na ordem do faraó são as seguintes. Primeiro, é castigar o povo. O faraó queria punir o povo de Israel por perderem tempo com essa história de sair do Egito, com essa história de ficar 3 dias caminhando, com essa história de ir ao deserto para adorar a Deus. Ele queria punir. Segundo objetivo do faraó, desacreditar Moisés e Arão. Ele queria que o povo se voltasse contra os líderes que haviam implantado essa ideia de libertação, de liberdade. Terceiro objetivo do faraó, ele queria manter o controle. Ao sobrecarregar o povo, o faraó pretendia distraí-los. E dando cada vez mais uma carga de trabalho, eles esquecem desse negócio de adorar a Deus. Eles ficam tão cansados que não vai ter força para adorar a Deus. Eles vão ficar tão cansados que eles querem é dormir. Vão querer dormir. Essa atitude do faraó simboliza como o inimigo tenta sobrecarregar o povo de Deus com preocupações, com tarefas, para impedir a adoração, para impedir a busca da presença de Deus. O inimigo tem essa arma. E mais uma vez, ele vai nos dar. Ou seja, a opressão e a distração eram usadas como armas para afastar o povo de Israel do propósito de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quais são as tarefas que têm nos deixado sobrecarregados nessa era, nesse tempo, nesses dias, nos nossos dias? Quais são as tarefas, as obrigações que têm trazido peso para as nossas costas, a ponto de esquecermos de adorar a Deus no nosso culto particular, no nosso quarto, na nossa segunda-feira? O mundo vai apresentar diversas razões para desviar a intenção de adorar a Deus. Na visão do mundo, vejam, o mundo, a questão do sucesso, ao olhar pelo sucesso, a briga, a disputa pelo sucesso, o padrão do mundo vai dizer o seguinte: você vale, você é o que você tem. Você vale o que você tem, não o que você é. Não o que de fato você é. Os padrões do mundo vão implantar na nossa mente, ou tentam implantar essas ideias, de que você é avaliado pelo que você alcançou, pelo seu padrão de vida, pelo seu status. O mundo ensina que com muito trabalho, dedicação, bom planejamento financeiro, muito estudo, e logo, em pouco tempo, você ficará milionário. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso pode, inclusive, nos levar à distração. Isso pode, inclusive, nos aprisionar. Isso pode nos levar ao distanciamento de Deus. Aprender uma boa profissão, a lidar com as finanças, como lidar com finanças, é fundamental na vida cristã. Mas perder o foco, nos desviarmos do caminho, por conta disso, é um perigo, nos leva à escravidão. Paulo ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, que aqueles que desejam enriquecer caem em muitas tentações e armadilhas. Cuidado. E ele continua dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu me apego tanto a essa ideia de ser milionário, essa ideia de que algum dia eu vou alcançar o meu lugar ao sol, que aí sim eu vou ser reconhecido, que aí sim eu vou ter recursos para servir a Deus, que aí sim eu vou ter tempo para servir a Deus, que aí sim, quando eu chegar lá,
Eu vou ter todas as possibilidades de servir a Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade, que agora eu estou livre das preocupações, porque eu sou um milionário. Isso, na verdade, pode nos levar num sentido contrário. Adore a Deus agora, com o que você tem, com o que você é, como você é. Adore a Deus agora, como você está. Nós cantamos no início desse culto: vem, vem como estás, adore ao Senhor como está, deixe Ele trabalhar no seu coração, deixe Ele mostrar aquilo que tem que ser melhorado na sua vida, na caminhada, mas adore como você está hoje. Não espere para amanhã, meus irmãos, no sentido mais exato, mas não existe o amanhã. Não existe. Existe o hoje. Nós vivemos o hoje. Nós não sabemos o que virá amanhã. Não temos nada, não temos controle de nada. Nós não sabemos, então adore do jeito que você está. A visão do mundo, dessa busca pelo lugar ao sol, na verdade tem levado muitos a um ciclo sem fim de ansiedade e frustração. Por quê? Quando eu não chego, não alcanço esse lugar ao sol, eu não consigo chegar lá, isso me gera ansiedade, me gera crise de ansiedade, e quando eu olho a situação de outros que estão em um lugar aparentemente melhor do que eu, isso me frustra. Vejam, meus irmãos, isso nos leva a sofrimento, a escravidão, mas a esperança em Cristo, a esperança de um descanso. Deus descansou. Deus está dizendo para a gente descansar nele. Deus não precisava descansar, Ele só nos ensina: descanse em mim. O salmista vai dizer o seguinte: entregue sua vida ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Jesus, em Mateus capítulo 6, vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas são essas? Vestimento, alimento, provisão, cuidado com a família. É que o Evangelho de Mateus capítulo 6 está dizendo acima do versículo 31, que Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lemos então que, enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressionar o povo. Os capatazes egípcios, já diz aí o texto, faziam parte do esquadrão de elite, da tropa de elite do faraó. Eram egípcios e pressionavam o povo. Os supervisores, uma espécie de gerente que gerenciava a produção do dia a dia, eram israelitas, escolhido pelo faraó, escolhido por esses oficiais do faraó para supervisionar o trabalho. Esses supervisores eram espancados, açoitados, quando o povo não fazia a cota, não alcançava a sua meta. O resultado foi exaustão, frustração e divisão dentro do povo de Israel. O desânimo, a frustração, a ansiedade, o medo causou, inclusive, divisão no povo de Israel. Quanto mais o povo buscava a libertação, mais o inimigo apertava a carga, mais dava atribuições. E vejam só, se você é viciado em trabalho, meu amigo, minha amiga, vai surgir cada vez mais trabalho para você fazer, com o único foco de desviar a sua atenção de Deus. O único foco, o único objetivo de tirar, de distanciar você da presença de Deus. Com a frustração de não conseguir realizar o planejamento, vem o desânimo. O peso do trabalho afastava o povo do foco em Deus e da esperança da promessa.
Mas podemos ver e podemos esperar e confiar que mesmo diante das pressões e frustrações da vida, podemos sim confiar nas promessas do Senhor revelada em sua palavra. Se você está sentindo sobrecarregado, um peso nas costas, um nó na garganta, uma angústia no peito, gostaria de ler um texto que encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, e eu recomendo que você leia também. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, o fardo que eu lhes dou é leve. Meus irmãos, é o próprio Jesus de braços abertos te convidando. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, está carregando peso demais, descanse em mim. É Jesus te convidando. Veja, Jesus está de braços abertos, falando para você e para mim nesta manhã: traga as suas aflições, as suas dores e coloque ao pé da cruz. Deixe comigo, deixe eu levar esse fardo, deixe eu levar esse peso, afinal de contas Ele já levou sobre si o peso do nosso pecado. Foi na cruz do Calvário. Na cruz Ele levou. Descanse no Senhor. Trabalhe sim. Tenha a organização do seu trabalho, pois do suor do seu rosto você trará o pão para a sua casa. Mas aprenda a descansar no Senhor. Tem coisa que a gente não consegue fazer. Nós somos limitados. Nós somos fracos. No Egito, Deus estava preparando a libertação do seu povo para que este o adore. Ela veio de uma vez por todas na pessoa de Jesus Cristo. Se você deseja ser verdadeiramente livre, entregue as suas dores, seus problemas, sua vida por completa nas mãos do Senhor Jesus. E seja livre para adorá-lo. Não importa o que o mundo vai dizer lá fora. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Não importa o que vou fazer amanhã. Não nesse sentido, hoje eu quero adorar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero ver o poder de Deus agindo na minha vida. Eu quero ver as respostas de oração acontecendo. Eu quero glorificar o nome do meu Deus. Não saia da sua casa no domingo de manhã, ou à noite, se você cultua à noite, pensando que é um simples encontro de amigos. Venha com o coração disposto a adorar a Deus. Terceira e última verdade que nós podemos ver no texto é que as pressões deste mundo são vencidas ao focarmos na adoração. Veja aí no versículo 15 até o versículo 23. Então, os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor julgue
e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada nas mãos deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxestes toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. As pressões do mundo tentam desviar o povo de Deus da adoração, mas podemos confiar no propósito divino. Ele continua firme. Deus continua com o mesmo propósito. Mesmo que por um tempo estejamos passando por batalhas, por dificuldades, por lutas, por guerras, mesmo assim, não podemos esquecer do propósito principal de Deus. O capítulo começa com o chamado à adoração. No versículo 1 diz aí: deixe o povo sair, deixe o povo ir, para que me adore no deserto. Mas ele termina com o povo e os líderes do povo confusos sobre este propósito, causada pela pressão e a opressão vinda do faraó. O que vemos aqui, nos versículos que lemos, versículo 15 ao 23, é que as pressões impostas pelo faraó desviavam o foco do povo da adoração a Deus para uma preocupação com a circunstância. Ao invés de se preocupar com adorar a Deus, eu começo a olhar como povo de Deus, agora a igreja, começo a olhar pelas dificuldades, pelas circunstâncias que estão acontecendo. E espero um momento mais adequado, espero um momento mais tranquilo, um momento mais suave, mais livre. Veja, nós temos irmãos em países muito fechados para o Evangelho, que não permite a adoração pública, mas mesmo assim esses irmãos dão-se um jeito para se reunir e adorar ao Senhor. Após o aumento da pressão, os supervisores israelitas vão até o faraó para reclamar. E eles dizem: por favor, não trate os seus servos deste modo. Não recebemos palhas, mas os capatazes continuam a exigir: façam tijolos. Continuam a produzir da mesma forma. Mas o faraó responde: vocês são preguiçosos. Preguiçosos, por isso estão inventando essa ideia de sair para sacrificar, para oferecer sacrifício ao Senhor, que ele nem sequer conhece. As pressões vindas da parte do faraó geraram confusão espiritual. Vejam aí, os israelitas, em vez de buscar a Deus, vão buscar o faraó. Eles vão consultar o faraó. Eles tentam resolver o problema da opressão no lugar e com a pessoa errada. Da mesma forma, quando a igreja hoje sente a pressão do mundo, nós podemos correr o mesmo risco. Quando nós nos sentimos oprimidos, corremos o risco de ir buscar a libertação onde não há libertação, o poder onde não há poder, a autoridade onde não há autoridade. A Bíblia nos ensina a quem devemos recorrer em tempos de aflição. Quero ler alguns trechos da Bíblia, dos Salmos principalmente aqui com os irmãos. Diz aí o Salmo 27:1: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que entristecer, estremecer, tremer? Por que sofrer se o Senhor é minha luz e a minha salvação? Em outro salmo, o Salmo 91, versículo 2, diz o seguinte: isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. E ainda o Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre.
Então por que nós recorremos a outras fontes, se nós temos ao Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores? Por que nós recorremos a outras pessoas, a outras fontes, a outros lugares? Quando a igreja é pressionada, nós podemos e devemos recorrer ao Senhor da igreja, a Cristo Jesus. Quando o povo está vivendo sob pressão do mundo, não adianta tentar resolver as coisas, as questões, com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, com o nosso poder de influência. Tudo isso tem o seu lugar. Nossa inteligência, alguns irmãos mais influentes no governo, quem sabe, tem o seu lugar. Mas vejam, meus irmãos, sem a oração, nada disso será de fato útil. A nossa inteligência, nossas influências, nosso poder de argumentação, sem oração, não há nada. O povo foi falar com o rei do Egito, sem antes falar com o rei do universo. Acabaram sendo chamados de preguiçosos. Vocês são preguiçosos. Outra coisa que podemos ver no texto é que as pressões do mundo geram divisão entre o povo. No versículo 20 e 21, diz aí que os supervisores saíram do palácio do faraó, olharam para Arão e Moisés e culparam os líderes espirituais. Não reconheceram, falaram, olha, que Deus julgue entre nós. Vocês acabaram de dar uma ferramenta nas mãos do faraó. Isso trouxe divisão. Eles não compreenderam aquilo que Paulo vai dizer séculos depois, que a luta não é contra sangue nem contra carne, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eles não compreenderam isso. Infelizmente, isso acontece com todos nós, meus irmãos. Quando as coisas não estão saindo da maneira que aos nossos olhos deveriam sair. Procuramos culpados. E os primeiros são os líderes. Os primeiros a serem questionados são os líderes. A pressão do mundo e as nossas vaidades, às vezes, nos faz culpar uns aos outros, em vez de confiarmos em Deus, na direção de Deus. É interessante que o capítulo anterior, o capítulo 4, termina dizendo que o povo de Israel se convenceu que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, no versículo 31. E agora, por causa da pressão externa e da ansiedade interna, questionaram a liderança colocada por Deus. E questionam também, colocam em dúvida as suas próprias convicções, além de duvidarem da própria palavra de Deus, da presença de Deus no meio deles. Por fim, podemos ver que as pressões geram desânimo também no servo de Deus, também na liderança que Deus coloca. Com essas questões acontecendo, pressões de um lado, ansiedade do outro, também os servos de Deus, a liderança que Deus institui, que Deus coloca, começam a ficar em dúvida. Veja aí, Moisés começa a ficar em dúvida sobre o seu chamado. E ele voltou ao Senhor, no versículo 22 e 23, voltou ao Senhor perguntando, por que trouxestes essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviastes? De novo ele coloca essas questões. Por que o Senhor me colocou nessa posição? Será se eu sou capaz de fato? Moisés começa a ter dúvida do seu chamado, ao ver as primeiras pressões, o faraó, a dúvida do povo. Talvez na cabeça de Moisés ele tivesse pensado que no primeiro encontro com o faraó, as coisas aconteceriam da maneira que a expectativa dele tinha. Primeiro encontro, os milagres já aconteceriam. A expectativa, talvez, de Faraó seria: eu vou lá, eu falo uma vez e acabou. Não era assim que Deus havia planejado. As nossas expectativas não podem estar nas circunstâncias, ou dependendo das respostas momentâneas do mundo.
As nossas expectativas devem estar em fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que custe caro e que estejamos e tenhamos circunstâncias adversas. Ao contrário dos supervisores israelitas, essa crise levou Moisés a orar, a buscar ao Senhor. E é nesse ponto que Deus começa a revelar o seu plano de libertação, que veremos no capítulo 6, na próxima semana. Deus começa a trabalhar o ponto de partida. Deus começa a dar um norte para Moisés. Isso nos ensina que quando as pressões tiram o nosso foco da adoração, Deus usa até mesmo o desânimo do povo e da liderança do povo para voltarmos a depender dEle. Chamar a atenção para Ele. Quando há confusão, quando há divisão, quando há ansiedade, quando há falácia dentro do povo de Deus, Deus entra e aproveita também essas oportunidades para que nós prestemos atenção nele. Esse deve ser o nosso foco. Assim, há uma esperança de vencermos as nossas angústias, as nossas sobrecargas e focarmos no verdadeiro lugar e pessoa, Cristo Jesus. Esse é o lugar, esse é onde devemos focar. Claro que a liderança vai cometer os seus erros. Nós somos seres humanos. A liderança da igreja comete os seus erros. E nós admitimos. No entanto, ao invés de ficar simplesmente trazendo divisão para o povo, primeiro, busque a Deus, orientação de Deus. Segundo, exorte o irmão que está na liderança. Converse com o irmão. Perceba algo que está errado na vida do irmão, seja ele pastor, seja ele diácono, seja quem estiver liderando um processo, e diga: meu irmão, eu tenho percebido que aqui nós estamos caminhando em um rumo que não vai levar a adorar a Deus. Você, membro dessa igreja, você tem a liberdade e tem até mesmo a obrigação de nos ajudar nisso. Queridos, caminhando para o fim, o deserto é sempre um lugar onde Deus fala mais com a gente. E fugir de lá pode custar caro a todos nós. Fugir do deserto, não fuja. Enfrente, mas enfrente com as ferramentas de Deus, com a pessoa de Deus caminhando com você. Não é com as suas forças. Fugir de lá pode custar caro. Mas, via de regra, Deus promove a verdadeira adoração no deserto. Foi durante os 40 anos que o povo aprendeu a adorar. Então, o mundo sempre buscará distrair a igreja do seu principal chamado: adorar a Deus. As circunstâncias adversas não significam a ausência de Deus, mas o início de um novo mover de Deus, um novo agir de Deus. Deus usa até as pressões do inimigo para nos ensinar a depender totalmente dele. Gostaria de encerrar, de concluir, fazendo 3 aplicações práticas para a nossa vida, para que nós fiquemos meditando durante toda a semana e em tudo que venhamos fazer, tenhamos esse foco de adorar a Deus. Primeira aplicação é: nem todo trabalho é produtivo. Cuidado, tome cuidado. Cuidado com a correria que te afasta da presença de Deus. Preste atenção, ore sobre isso. Peça a Deus que revele a você, ao seu coração, aquilo que tem te afastado do Senhor durante a semana. Avalie o que realmente faz parte do seu buscar o pão de cada dia e o que tem impedido de adorar a Deus. Segunda aplicação, preste atenção no sistema do mundo. O sistema do mundo mede o valor por desempenho, pela produção. Deus mede
por relacionamento e obediência. Deus mede o nosso valor pelo relacionamento que temos com Ele e aquilo que obedecemos na palavra dEle. Portanto, busque oferecer a sua vida como um todo, toda ela, como sacrifício vivo e agradável a Deus, como Paulo recomenda lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Toda a sua vida como sacrifício vivo e agradável. Terceira e última aplicação. Não se esqueça que em tempo de crises, não ataque quem Deus levantou para liderar o povo dele. Não ataque. Não saia fazendo fofoca. Não saia falando mal. Ore. Primeiramente, ore e confie. Confie, persevere junto com a liderança da sua igreja. A dúvida diante da opressão não é pecado. Pecado é desistir de buscar a Deus em meio à dor. Isso é pecado. E somos chamados a fazer isso juntos, como igreja, como povo de Deus. Todos nós. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e a termos o foco principal da nossa vida. Adorar o nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, somente a ti, pois tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a prestar culto a ti com a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja onde for. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver de uma maneira que o nosso coração, a nossa mente, seja incomodada, seja, ó Deus, constrangida pelo teu grande amor, e em resposta nós venhamos te adorar, em qualquer circunstância, qualquer momento da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse foco, na esperança de adorar o Senhor, na esperança de glorificar, na esperança de que um dia estaremos louvando, adorando, glorificando, cantando junto com os anjos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por esta manhã, por este dia, por esta semana que se inicia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.